pátria que me pariu? Quem foi a pátria que me pariu? Carteiras de falsificação, carteiras de vacinação falsificada. Nada, repito, absolutamente nada ligava o ex-presidente Jair Bolsonaro a essa movimentação. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma ordem do presidente. Mas o Mauro Cid, nós encontramos muitas mensagens sobre esta questão da carteira. Bom, o que acontece, portanto? Nós temos aí a materialidade. É provável que Mauro Cid tenha mandado falsificar carteiras. Legal. Tem a materialidade. Ele provavelmente cometeu esse crime. Mas aí Mauro Cid, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, foi mandado para a prisão preventiva. E esse é o problema, porque mesmo que o Mauro Cid tenha contra ele o chamado fumus comissi delicti, a fumaça de ter cometido esse crime, mesmo que a materialidade pese contra o Mauro Cid, mesmo que seja muito provável que ele tenha de fato cometido esses crimes, porque falsificar carteira de vacinação e inserir em base de dados oficial engloba vários crimes. Mas mesmo que tudo pese contra o Mauro Cid, não é o caso de prisão preventiva. Mauro Cid não poderia ter sido preso preventivamente. Por que foi? Porque o presidente do TSE, que é ministro do STF, que é o Alexandre de Moraes, não respeita a lei. Por que o Mauro Cid foi preso? Porque o Alexandre de Moraes está cagando para o Estado Democrático de Direito. Ai, que palavra feia. Está. Com base em que eu afirmo isso? Eu afirmo isso com base na lei. O que diz a lei? A lei, que no caso é o Código de Processo Penal, que nos informa que a prisão preventiva, porque existem 4 formas de prisão. Uma civil, que é da pensão alimentícia, que não está no Código de Processo Penal. E outras 3 prisões que estão no Código de Processo Penal, que são a prisão em flagrante, quando o sujeito é pego no ato do crime ou logo depois, a prisão preventiva e a prisão condenação, depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Flagrante é quando a pessoa é pega no ato do crime, com a boca na botija. Ou quando a pessoa é pega no ato, foge e é pega na perseguição. Ou quando a pessoa comete o crime e foge, chegam as autoridades, vão perguntando onde está, e logo, depois de algum tempo, ela é encontrada com os materiais do crime. São esses 3 tipos. A prisão condenação, que é aquela depois da sentença condenatória transitada em julgado, é aquela do final do processo. É a prisão pena. E esta do meio, a prisão preventiva, é uma modalidade de prisão cautelar. É uma prisão provisória que pode ser aplicada conforme as especificações do Código de Processo Penal. Sabe bula de remédio? Que fala quando você toma o remédio, qual a dose, quando você não pode tomar o remédio. Pois é, a prisão preventiva é igual um remédio. E o Código de Processo Penal é a bula desse remédio, que diz qual é a dose, quando pode ser aplicada, quando não pode ser aplicada,
e quando tem que parar de ser aplicada. Então, essa bula, que é o Código de Processo Penal, ele diz que uma pessoa, para ser presa em flagrante, tem que pesar contra ela duas coisas. Esse tal do fumus comissi delicti, a fumaça de ter cometido o crime, a materialidade que pesa contra ela. Ah, mas isso você falou que o Mauro Cid tem para viver. É isso o Mauro Cid tinha. E tem. Mas não é só isso. O Código de Processo Penal, ele ainda diz que é preciso existir junto desse primeiro requisito um outro. Não basta um, tem que ter esses dois ao mesmo tempo. E o segundo deles é mais importante ainda, sabe por quê? Porque se tiver só o primeiro, você pode aplicar outras medidas que a mesma bula da prisão preventiva, que é o Código de Processo Penal, dá de alternativa. A prisão preventiva é em último caso. E neste último caso, tem que existir ao mesmo tempo esses dois requisitos. Esse que eu acabei de falar e o segundo, que é o periculum in libertatis, o perigo da liberdade, daquele sobre o qual existe a fumaça de ter cometido o crime. Existe uma materialidade que diz que provavelmente ele cometeu o crime. Mas sem o perigo da liberdade, ele não pode ser preso preventivamente. E quando é que existe o perigo da liberdade, Pavinato? O perigo da liberdade existe das seguintes situações. Quando, por exemplo, no caso de um serial killer, nós temos a materialidade de vários assassinatos que ele cometeu, de traços psicopáticos com assinatura de assassinato, troféus que ele guarda, identidade da vítima. Então a gente sabe que existe o perigo da liberdade. Se nós deixarmos solto este monstro, ele vai voltar a assassinar. Mas não é só isso. O perigo da liberdade também está no perigo de fuga. A pessoa ela tem avião privado, ela é uma pessoa muito bem conectada com milionários, para ela é fácil tomar o rumo e ir embora. Se essa pessoa não tem família, não tem endereço fixo, ela pode fugir. Ou, se ela permanecer solta, ela é uma pessoa tão poderosa que ela vai prejudicar o curso da investigação. Ela vai ligar para uma autoridade, para um delegado, para alguém, e vai frustrar a investigação processual, de maneira que não vão conseguir reunir elementos para que o processo possa contar a verdade. No caso do Mauro Cid, existiam os elementos que diziam, e que ainda dizem, olha, provavelmente ele cometeu esse crime, mas nunca existiu o periculum in libertatis. Ele tem família, tem endereço fixo, não é mais uma autoridade, não tem condições de atrapalhar o curso das investigações, até mesmo porque as provas que encontraram já o enredam nesse crime. São bastantes e suficientes para condená-lo. De maneira que não tem muito mais o que investigar. E ele também, se tivesse mais o que investigar, não tem poder nenhum para atrapalhar a investigação. Mauro Cid não é nenhum milionário, e mesmo que fosse, mesmo que tivesse acesso de fuga a um jato, existe no Código de Processo Penal, a bula para prisão preventiva, uma cartelinha de alternativas que devem obrigatoriamente serem aplicadas
antes de chegar à conclusão, elas não são suficientes. Portanto, se está com medo dele fugir, põe a tornozeleira eletrônica, põe a obrigação de se apresentar todo dia numa delegacia, qualquer coisa, mas menos mandar para a prisão. E o que o Alexandre de Moraes fez? O que ele sempre faz. A sua grande especialidade. Qual é essa especialidade? Deixar a cabeça sempre lustrosa? Não. A grande especialidade dele é afrontar a lei, destruir as garantias do processo penal. Logo, contrariando a prescrição da prisão preventiva, esta bula da prisão preventiva, esse manual da prisão preventiva, que é o Código de Processo Penal, ele mandou prender o Mauro Cid. Mandou prender o Mauro Cid e deixou o Mauro Cid ali preso. E vira e mexe, Mauro Cid, ele era levado para prestar esclarecimento, volta. Presta mais esclarecimento, volta. Presta mais esclarecimento, volta. Isso é uma tortura. E já disse o ministro Dias Toffoli, o ministro Lewandowski, o Barroso, o Gilmar Mendes, já disseram várias vezes, ao se referir à Lava Jato, toda a prisão preventiva, com a finalidade de obter uma delação, é tortura. Toda prisão preventiva que não observa o requisito da lei processual penal é tortura. É coisa de pervertido. É pau de arara do século XXI. É uma vergonha para o sistema judiciário brasileiro. Mas mesmo assim, o Mauro Cid foi mantido na prisão preventiva de maneira contrária à legislação. E se é de maneira contrária à legislação, é contrária à Constituição, de maneira contrária à decência. Era, portanto, um preso político que foi mantido no cárcere de maneira ilegal, até que um dia ele não aguentou, falou: vou assinar este acordo de delação, confirmando a tese de Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Barroso e Lewandowski, de que Alexandre de Moraes é um pervertido. É um pervertido por quê? Porque manteve alguém encarcerado fora dos requisitos do processo penal, com o intuito exclusivo de obter uma delação. Tanto isso é verdade que, no momento sequencial à obtenção desta colaboração, Mauro Cid foi colocado para fora da prisão. Então, Alexandre de Moraes, ele cumpriu todos os requisitos da perversão jurídica, segundo o ministro Gilmar. Alexandre de Moraes praticou todos os atos relativos ao pau de arara do século XXI, segundo o ministro Dias Toffoli. E segundo esses dois ministros, se vergonha para o judiciário tivesse foto no dicionário, seria a foto do ministro Alexandre de Moraes. Mas esse não foi o problema único, não. Porque a lei que regula a colaboração premiada diz: a colaboração premiada é sigilosa. Ninguém pode ficar sabendo que ela foi assinada, ninguém pode ficar sabendo que ela foi homologada, e ninguém pode ficar sabendo do seu conteúdo. Mas aí o que aconteceu? O jornal O Globo, quando ele assinou, já publicou. Quando o Alexandre de Moraes homologou, o jornal O Globo já publicou. E depois que ele deu a delação, o jornal O Globo já deu detalhes sem mostrar o documento.
Quem é que falou? O ministro Alexandre? O Ministério Público? A Polícia Federal? O próprio Mauro Cid, ou seu advogado? Porque são essas as pessoas que poderiam ter falado. Mas como? Como a lei não é burra, burros somos nós, cidadãos, aos olhos desses digníssimos pervertidos, ela diz que se vaza, a colaboração premiada perde o efeito. É lei. Dura lex, sede Alexandre de Moraes. Se vazou, não vale nada esta delação. E vazou. A Globo falou quando fechou, quando assinou, quando homologou e ainda discorreu e divagou sobre o conteúdo segundo fontes da Polícia Federal. E aí, na semana passada, veio Lessias, o pincher do Planalto, processar o ex, porque publicou documentos que eram sigilosos e atrapalhou o curso de uma investigação que não deveria existir, ponto 1. E ponto 2, que se pudesse existir, já deveria ter sido encerrada. Mas contra a Globo nada, porque ela revelou coisas sigilosas que colocaram por água abaixo, mandaram para debaixo do ralo uma colaboração premiada. Mas mesmo que a Globo não tivesse falado nada dessa colaboração, não tivesse quebrado o dever de sigilo absoluto e confidencialidade, valeria essa colaboração? Não! Veja todas as colaborações, os acordos lenientes da Lava Jato foram anulados, justamente porque foram obtidas através de prisão preventiva ilegal. E essa colaboração do Cid foi obtida como? Através de prisão preventiva ilegal. Então o que o Mauro Cid falou é ilegal primeiro, porque não poderia ter sido obtida com ele numa prisão preventiva ilegal. Fosse legal, ela não valeria. Por quê? Porque a confidencialidade foi quebrada. E se não tivesse sido quebrada a confidencialidade, ela também não valeria, porque o Mauro Cid alegou que foi praticamente torturado, psicologicamente torturado, para confirmar uma narrativa que estava pronta. Aí vem o Alexandre de Moraes, fala: Mauro Cid, você vem ao STF prestar esclarecimentos sobre esse áudio. Aí imagina você, cara a cara com o ditador. Você vai falar o quê? Ele que já te deixou preso injustamente por tanto tempo, você vai falar o quê? Enfim, ao final desta audiência, o Mauro Cid voltou a ser preso. Por quê? Sem motivo. Porque o desembargador, que é assessor do Alexandre de Moraes, que fez esta audiência, que é o Ayrton Vieira, desembargador de São Paulo, que absolveu um pedófilo que está me processando no civil e no criminal, e a cada vez que eu falo isso, ele peticiona no processo civil e criminal para pedir para pedir o aumento da minha pena. Ele, o Ayrton Vieira, mandou que o Mauro Cid voltasse a ser preso.
Se ele já foi preso ilegalmente da primeira, ele foi preso mais uma vez ilegalmente. E o pior, agora não é só o requisito que falta. Ele foi preso sem ter quebrado nenhuma cláusula da liberdade provisória. Aí depois de tudo isso, depois de todo esse vendaval que acontece em razão do Elon Musk, do nada, Alexandre de Moraes deixa o Mauro Cid para casa. Mas tem um detalhe, ele fala o seguinte: olha, a colaboração dele vai continuar valendo, viu? Essa colaboração, que é ilegal porque instrumento é obtida por tortura de uma prisão preventiva ilegal, que é ilegal porque foi vazado conteúdo, vazada assinatura, vazada a homologação, quebrando a confidencialidade, que é ilegal porque a própria parte diz que foi forçada. Ah, mas como é que a gente vai saber quem está falando a verdade? Porque para tomar esta delação. Ah, mas ela é sigilosa. Mas já vazou! Ou é para manter sigilo ou não é? Ele pôs o Mauro Cid em casa, mas não desfez a merda, toda a merda, e não é pouca, que foi feita.